Prontinho. Maravilha. Boa noite, mulheres. Eu sou a Satya Kali, eu sou terapeuta tântrica, umbandista, já há 3 anos. E estou muito feliz de estar aqui, né, compartilhar um pouquinho da minha trajetória, do meu trabalho, e falar sobre a espiritualidade e a sexualidade, que é algo que, para mim, é maravilhoso, é incrível, é a minha busca, né, do dia a dia, é com que eu trabalho, é com que eu vivo. Então, por mais que seja uma palestra, eu gostaria que vocês pudessem também, quando, né, quiserem, abrir o microfone de vocês e compartilhar, tirar dúvida, ou compartilhar até mesmo uma experiência, né, de vocês, caso sintam no coração de compartilhar, porque eu sempre falo nos grupos das mulheres, né, que a gente, quando está nesse lugar assim, a experiência de uma sempre serve para outra, né? Então, às vezes, o que eu estou falando, vocês podem entrar e complementar com algo incrível que pode servir muito bem para o assunto ser pertinente e estar agregando no valor que eu estou entregando aqui. Então, esse partilhar, não só meu, mas vocês também, é algo que é muito importante. Eu vou falar um pouquinho da minha busca, né? Primeiro, me apresentar, falar quem eu sou, como eu comecei. Há 8 anos atrás, eu era professora de educação infantil, eu dava aula para crianças e entrei num padrão assim, né, que eu acho que é uma normose, é muito natural nosso, a ansiedade, o dia a dia, muito estressante e tudo mais. O meu filho Miguel, que hoje tem 10 anos, ele tinha 1 ano e meio, mais ou menos, então eu estava sofrendo uma pressão como mãe, mulher, né, professora, esposa, muito grande de ter que dar conta de tudo isso. E, obviamente, essa pressão me deixou doente. Acabei ficando doente com essa pressão. Comecei a ter ansiedade, depressão, tive síndrome do pânico, tentei me matar. Então, eu falei assim, bom, alguma coisa está errado e eu não sei o que eu faço. Eu tinha recém saído da igreja evangélica, fui evangélica por mais de 10 anos, então tinha 1 ano que eu não estava sendo nada, digamos assim, né? Tinha o meu firmamento, o meu pensamento em Deus, das coisas que eu acreditava, mas estava meio desiludida, não queria muito saber de religião, e estava bem perdida nesse meu ser mulher, ser mãe, ser professora, como fazer, até porque também cheguei no Rio de Janeiro, porque não sou do Rio de Janeiro, sou de uma cidade muito pequena. Então, tudo isso mexeu muito comigo. Até que o médico me sugeriu buscar coisas que eu gostasse, que me desse prazer em fazer. Só que naquele momento eu não sabia o que eu tinha, o que me dava prazer em fazer. E ele me sugeriu buscar o Tantra, que é o meu trabalho hoje, né? Eu trabalho com o Tantra. E quando eu fui até o Tantra, eu descobri algo muito mais profundo do que eu imaginava. Porque hoje a nossa palestra a gente vai falar sobre sexualidade e espiritualidade e como isso está correlacionado, né? Que é algo muito difícil da gente imaginar como que a espiritualidade está ligada à sexualidade, porque a gente tem a sexualidade como algo sujo, como sexo pecaminoso, promíscuo, porque a gente foi criado assim. É cultural nosso esse lugar da sexualidade, sendo que a gente mal sabe o que é a sexualidade. Que a sexualidade, o sexo em si, é um suspiro do que é a sexualidade.
né? Porque quando a gente fala essa palavra, imediatamente a gente relaciona ela com o sexo, erroneamente. Então, com isso, eu descobri com a filosofia do Tantra, que o Tantra não é só uma profissão, não é só uma massagem, vai muito além disso, é uma filosofia milenar hinduísta, que a sexualidade, ela está muito ligada ao nosso fazer, ao aos nossos desejos, às nossas vontades, ao que a gente gosta, quer realizar na nossa vida e o que a gente foca. Então, aquilo começou a mexer comigo, né? Porque já comecei a quebrar um monte de padrão meu sobre o que seria isso. Porque eu aprendi que sexualidade é sexo e que sexo é gostosinho, é legal, é bacana, é massa, e pronto, e aí a gente procria, né? E não é bem assim. Quando a gente fala para lidar com essa sexualidade, é automaticamente lidar com essa desrepressão do corpo físico e do corpo espiritual. A gente descondicionar o nosso corpo a ligado tudo que é muito sexualizado, porque a sexualidade em si, ela está muito mais conectada com a espiritualidade. Isso quando a gente está falando da sexualidade milenar, que a gente vem trazendo de anos e anos para cá, por conta até da religião, o sexo como algo ruim e algo sujo. Então, quando a gente está trabalhando a sexualidade com a espiritualidade, a gente está trabalhando algo muito mais elevado. Por exemplo, a gente tem 7 chakras no nosso corpo. O primeiro no chakra básico, que é perto do nosso genital. O segundo, ele fica embaixo do nosso umbigo. O terceiro, ele está conectado na boca do estômago. O quarto chakra fica no coração. O quinto chakra, ele fica localizado na nossa garganta. O sexto, o que a gente chama do terceiro olho, aqui entre as sobrancelhas, e o sétimo chakra no topo da nossa cabeça. Todos esses chakras, eles estão conectados. Se um não está funcionando bem, se um está desalinhado, está fora de ordem, os outros automaticamente não vão estar recebendo energeticamente toda a potência e o poder de realização dele, porque cada um tem uma função no nosso corpo. O primeiro, por exemplo, ele está relacionado ao quê? O nosso poder de sobrevivência. É o nosso instinto mais primitivo. O que eu faço para sobreviver? Ele está muito conectado na Terra, tanto que a representatividade dele é a cor vermelha. O nosso segundo chakra, o embaixo do umbigo, ele é o nosso chakra voltado para a nossa sexualidade. Então, tudo que está relacionado à nossa vontade de fazer algo, ao nosso desejo de fazer algo, está relacionado nesse segundo chakra. Tem como cor a cor laranja, que ainda assim é uma cor quente, de ação, de movimento. O terceiro chakra, ele, na boca do estômago, ele é representado pela cor amarela. Tudo que você desejou, almejou, sonhou no segundo chakra, no terceiro que fica na boca do estômago, você realiza. É o seu poder de ação, de fazer aquilo que você sonhou no segundo chakra. Tanto que a gente fala até das borboletinhas, né, no estômago. O estômago está muito conectado com as nossas emoções, com esse poder de realizar. Quando a gente vai fazer alguma coisa, às vezes dá aquele frio na barriga, é porque é justamente esse chakra, a conexão com esse chakra. O quarto, ele tem, alguns falam que
que é a cor rosa, outros usam a cor verde para esse chakra, que é o chakra do coração que está altamente conectado com o quê? Com as nossas emoções, né? As nossas experiências, as nossas emoções, tudo aquilo que eu reverbero está conectado aqui com o chakra do coração. O chakra laríngeo, ele é o quê? O nosso poder de comunicar, de expressar. Como que eu me expresso para o mundo? Eu sempre fui uma pessoa, por incrível que pareça, tem gente que não acredita, muito tímida. Sempre fui muito tímida, mas eu aprendi a me comunicar, eu aprendi a me expressar. Até porque o meu trabalho, se eu falo para muitas pessoas, eu tenho que saber me expressar e me comunicar. Então, se esse chakra ele não tá legal, eu começo a engasgar, eu começo a ter muita dor de garganta, eu não consigo falar para as pessoas aquilo que eu gostaria de falar. Às vezes você diz aquele sim para alguém quando você queria dizer não. Então, é a nossa forma de expressão para o mundo, para o outro e para o mundo. O sexto chakra, ele já tem a cor violeta, que é justamente o que? O nosso terceiro olho, a nossa intuição. Então, aqui já começa algo mais espiritualizado. A gente já sai um pouquinho do que está aterrado, do material, e já começa a entrar num outro plano, num outro lugar, onde os nossos olhos físicos já não veem mais. Entra o nosso olhar espiritual. E o último chakra, que é no topo da cabeça, uns falam que é a cor dourada, outros falam que é a cor prateada, aí vai muito também, não tem certo e errado, é a nossa conexão com o quê? Com o nosso divino, como se fossem as nossas antenas espirituais, é o que nos conecta com a nossa essência, independente da religião da pessoa. Porque quando a gente está falando aqui de espiritualidade, não necessariamente a gente está falando de uma religião específica, a gente está falando com o que a gente acredita que é o nosso divino, né? É para uns Deus, para outros Alá, para outros Oxalá, e assim vai, e assim por diante. Então, é a nossa comunicação. Então, quando esses chakras, eles não estão conversando, eles não estão alinhados, aí começa a ter igual uma antena, gente, começa a falhar. Começa a dar aquela falhada. Começa a subir bem, chega em algum lugar, trava, o resto já não funciona legal. Isso serve muito para incorporação, porque acredito que a maioria das pessoas que estão aqui hoje são macumbeiras, macumbeiros, então aí são do espiritismo, enfim, e quem não for também não tem problema, porque de alguma forma está conectado com a sua espiritualidade, então tá aqui, todo mundo é muito bem-vindo, mas quem incorpora, por exemplo, e de repente não trabalha bem esse alinhamento energético, com o quê? Com banhos que a mãe de santo passa, com um jejum que às vezes é necessário fazer, com as suas orações, com as suas firmezas em dia, enfim. Se de alguma forma algo está desalinhado, no dia da gira, no dia do desenvolvimento, às vezes sente até dificuldade na incorporação. Por quê? Essa energia sexual, que é a que a gente chama, né, no Tantra de Kundalini, que é energia, a nossa energia sexual, que é justamente a que passa por esses chakras para a gente fazer essa conexão, se não está alinhado, vai penar um pouquinho na hora da incorporação, vai ter uma dificuldade de conexão. Às vezes a gente entra muito, né, também naquela coisa, será que sou eu? Será que não sou eu? Será que é meu guia? Será que não é? Porque às vezes a gente tá tão no material aqui, no terra, que a gente não está conseguindo entrar e ter essa forma de conexão mais plena, digamos assim, que a gente não fica meio lá, meio cá, né?
de certezas, digamos assim, sobre o que está acontecendo. Então, olha como é interessante essa questão da sexualidade com a espiritualidade. Como está altamente conectado uma coisa com a outra. Porque essa energia que passa nesses chakras é justamente a energia sexual. Sem a gente não estaria vivo. Que é uma das energias mais vitais que a gente tem. Primeiro, porque é energia de vida. Se nosso pai, nossa mãe não tivessem procriado, né, não tivessem se relacionado e através dessa energia, como nós nascemos, né, a gente não estaria aqui, ninguém estaria aqui. Então, pensa como uma energia vital, energia necessária para ter vida humana aqui na Terra, né? Então, sem ela, muitas das coisas não funcionariam, inclusive a nossa conexão com a espiritualidade. Quando a gente está falando de Kundalini, de energia sexual, ela fica na base da nossa coluna, como se ela tivesse adormecida. Quando a gente vai meditar, quando a gente vai fazer alguma respiração, quando a gente vai fazer algum tipo de conexão para acordar essa energia, ela é vista como uma serpente, olhando pela visão hinduísta, como eu aprendi dentro da filosofia. Tem muitas filosofias que a gente pode usar. Mas ela é vista como uma serpente que ela vai despertando e ela vai subindo chácara por chácara até ela chegar aqui e se expandir. Então, quando ela se expande, a gente faz a nossa conexão completa, digamos assim. Então, é muito importante a gente entrar nesse lugar de aceitação da importância dessa energia, porque é muito comum a gente, quando fala em algum lugar, seja o lugar que for, religioso, quando a gente está falando de espiritualidade, a gente excluir a sexualidade por conta dessa parte cultural nossa, como se fosse algo pecaminoso, sujo. Não pode falar. Se a gente está falando de espiritualidade, meu bem, não pode falar sobre sexualidade. Uma coisa tem nada a ver com a outra. Pelo contrário, tem tudo a ver. Queria abrir para vocês, se vocês querem falar alguma coisa nesse primeiro momento, compartilhar, tirar alguma dúvida desse pedacinho para falar agora, né, dessa conexão, para eu poder dar continuidade aqui. Está tudo bem, tudo certo? Posso continuar? Mas eu gosto que vocês falem também, porque eu não gosto de falar sozinha. Então, quem puder estar aqui compartilhando também, tirando alguma dúvida, vai ser importante. Olha que eu faço a fofoqueira. Então, não, só não, complementando não, mas eu acho que a gente entrou num momento muito importante de entendimento agora, né, com as palavras, quando a gente fala de chakra e tá dando, estava ouvindo na voz ecoando. Quando a gente fala dessa conexão, dessa fluência do chakra básico ao coronário, e dessa questão da movimentação harmônica entre esses chakras, essa energia fluente para a manifestação de terreiro, né? A gente costuma, você já falou, a gente tem nossos regimes mediúnicos, e é importante que a gente entenda, e agora estou falando como dirigente de terreiro, né? Que vai lá e faz, 24 horas sem sexo, não sei o quê. Mas ela vai fazer repouso de guarda tanto tempo. Mas para entender que essas restrições não têm a ver, peraí, que meu gato andou. Tá, tudo bem.
que essas restrições não têm a ver com essa questão de pecado, nem com essa questão do sujo, né? É para entender que isso é para a preservação de um estado equilibrado da Kundalini. Porque se a gente tem, tanto na relação sexual, ou na relação sexual privada ou compartilhada, né? Então, seja na própria masturbação, ou seja na relação dupla, enfim, cada um faz lá como se bem aprouver do seu prazer, essa manipulação se desequilibra de alguma forma. Então a gente busca esse desequilíbrio no sentido de você ou descarregar, né, essa força, ou até trocar essa força com outra pessoa, e aí a gente entra uma questão um pouco mais delicada, né, que é essa troca da energia com o outro através da energia sexual. Mas aí, isso aí parece a sua, problema seu. Você que vai falar sobre isso, tem nada a ver. Estou só falando mesmo sobre a questão do regime mediúnico, né? Uhum. Que é importante, que a gente percebe como a gente, se pular um detalhe ou outro do regime, isso interfere diretamente no nosso trabalho mediúnico. Então, muito bem pontuado quando você coloca essa questão, tanto seja pelo sexo, ou pela alimentação, ou pelas restrições que a gente tem, né, quando a gente está vivo, que a gente tem pula algum desses detalhes, tá? A gente acaba ocorrendo desequilíbrio, uma sobrecarga de um chakra, para poder compensar o que a gente desequilibrou do outro, ou uma obstrução que não permite com que essa energia flua, né, com que a Kundalini mesmo flua por todo o caminho que ela deve fluir, e aí a gente tem essa reação em cadeia dentro do terreiro. Então, assim, já tive, não sou inocente, né? Quem não teve foi passado. Então, já pequei e vi, pequei, não é pequeno que fiz pecado carnal, tá? Então, assim, não cumpri com essas orientações e entendi, mas a gente entende bem rápido, né? Qual foi o problema. Porque a gente realmente sente no corpo esse desequilíbrio, essa obstrução, essa falha que essa não fluência de energia causa na gente, né? Como médiuns mesmo do terreiro. Então, estou só falando que achei extremamente importante a sua colocação. Fazer a abordagem a partir desse aspecto. Muito bom. Sim, é importante a gente enfatizar também, né, que o corpo, ele não é um obstáculo. Ele está aqui justamente para ele ser uma base da nossa evolução espiritual. Então, quando a gente entra na relação sexual, por exemplo, eu estudando relacionamentos, estudando as magias, inclusive, através do sexo que existem, e toda essa troca energética, né, que existe também, que a gente é pouco falado, da responsabilidade que a gente tem dessa troca energética no sexo, o quanto é importante esse regime, né? Que nem a gente fala, mas é meu marido, mas é minha esposa, mas é porque eu acho, assim, né? Tô falando agora o meu achismo, não tô colocando nem como algo profissional. Eu tô falando da minha experiência, das pessoas que eu atendo, que elas trazem para mim e do que eu vejo. É que a gente usa muito errado o sexo. A gente usa propriamente o sexo só para o prazer físico.
né? Para descarregar. Ai, tô precisando transar, tô precisando de sexo, tô precisando trocar alguma coisa com alguém, ou até de uma carência mesmo, né? Nossa, emocional, física, o que for. Então a gente usa muito o sexo nesse lugar muito carnal, digamos assim. A gente não usa o sexo como base para nossa evolução em outros lugares, que é super possível. Que é se a gente usar o sexo em si, que aí a gente, quando eu falo de sexo, não é só penetração, não, gente. Tem isso também, né? Quando a gente fala sexo, parece que é só penetração. E não é. Para mim, sexo é desde quando você tá trocando ali, tá chavecando, tá convidando, você vai, é o olho no olho, já é o cheiro, é o beijo, tudo isso já faz parte do sexo. Porque é a preliminar, é toda uma preparação, porque a penetração, na verdade, é algo, um ato quase final do sexo. Eu vejo muito dessa forma. Então, o sexo ele além do que é somente a penetração. Então, se a gente usar todas as chaves que o nosso corpo tem, porque o nosso corpo ele é coberto por milhares de chaves, eu falo que o corpo é como se fosse uma caixinha de Pandora, que quando a gente abre, né, essa caixinha, a gente tem infinitas possibilidades, inclusive de prazer. Então, quando a gente abre essas infinitas possibilidades. Opa, peraí que eu já vejo a pergunta. Então, quando a gente abre essas infinitas possibilidades de conexão e prazer, a gente pode, inclusive, entrar nessa conexão espiritual com o outro. Porque aí eu não estou pensando só no meu prazer físico, no meu desejo, na minha tentação, naquilo que eu quero suprir naquele momento, mas como um alimento. Porque quando a gente está trocando energia com o outro, a gente está se alimentando da energia do outro. Então, acho que, inclusive, isso que a mãe trouxe como o regime mediúnico, vem muito desse lugar, da intenção que a gente põe, inclusive. E quando a gente troca com o outro, a gente está trazendo toda a carga do outro para a gente. Então, tem estudos que falam que a gente carrega até 6 meses a energia sexual do outro que a gente se relacionou dentro da gente. Então, às vezes, vem uma sensação, vem uma emoção, vem sei lá, um pensamento doido, assim, que às vezes a gente fala, nossa, isso não é meu. Nossa, eu não sou assim. Ou a gente sente mal-estar, alguma coisa, e fala assim, nossa, senti isso, às vezes nem é nosso, às vezes é até do outro, que a gente se relacionou há meses atrás e a gente pode ainda assim estar sentindo, porque essa troca energética é tão grande, é tão poderosa e tão potente, que a gente é capaz de absorver ela. Então, a gente absorve a energia do outro. Então, pensa só que responsabilidade que a gente tem quando a gente vai se relacionar sexualmente com outra pessoa, né? Responsabilidade que eu digo com a gente mesmo, né? Com o que eu quero me nutrir, o que eu quero para mim, para o meu corpo, para o meu espírito. Que o meu espírito vai conversar com o espírito do outro, é uma troca completa. Então, é uma responsabilidade muito grande do que eu quero trazer para mim e carregar para mim. Fala, Val. Thali, vamos passar para a pergunta assim que eu terminar de fazer o comentário, mas deixa eu fazer um comentário antes. Tem sido muito comum, né, a gente, eu não sei se o pessoal aí tem visto, mas eu pesquiso muito sobre experiência religiosa e tal, então é uma coisa que tem aparecido muito na internet, que é a coisa do esparadrapo no umbigo, para se preservar da energia, né, do outro. Então, eu costumo chamar dos jovens místicos, né? O pessoal mais jovem que está começando a aprender sobre energia, sobre magia. Eles adaptaram, né, uma base antiga, né? Era aquela coisa da umbigueira, do tal umbigo, né? Eles adaptaram isso para o esparadrapo, né? E eles usam isso de uma forma
totalmente genérica, né? Para dizer que está se blindando da energia sexual do outro. E aí, assim, se você puder fazer um comentário, né, em algum momento, sobre essa dificuldade em se blindar da energia do outro quando a gente está falando da troca sexual. E aí reforça o que você vem falando sobre essa responsabilidade, né, com o nosso próprio eu. E aí, se você me permitir, para eu ler a pergunta da Kézia, que aí a gente fica com ela guardada aqui na gravação, tá? A Kézia deixou assim: olá, queria perguntar se existe alguma diferença para cuidar de cada chakra e também como faz para trabalhar algum em específico. Se é que tem como trabalhar apenas um em específico. Obrigada. Kézia, tem sim. Tem algumas meditações que a gente trabalha especificamente cada chakra. Não sei se você já ouviu falar da cromoterapia, se você já ouviu falar dos cristais. Cada cristal, cada cor da cromoterapia está relacionada a um chakra. Então, se você buscar, se você souber, ou for em alguma terapeuta que de repente falar assim, ai, esse chakra aqui está desalinhado, porque às vezes um está bom, o outro não está, não é porque um tá, todos não é porque um está ruim que todos estão, gente. Então, pode ser que um ou outro somente esteja desalinhado. Queríamos nós que todos estivessem alinhados, né? Todos ali, ó, perfeitos, maravilhosos, todo dia. Não dá, somos seres humanos, então, obviamente, vez ou outra, um vai estar mais desalinhadinho ali do que o outro. Então, tem muitas formas da gente alinhar, sim, a cromoterapia, porque a gente usa a cor voltada para cada chakra. Tem cristais específicos que equalizam cada chakra. Tem alguns símbolos da apometria, da cura quântica, que também dá para se trabalhar. O próprio reiki, o próprio passe. Às vezes você vai no centro e uma entidade ali, um guia, ele vai sentir e vai te dar um passe num chakra que, de repente, ele vai estar sentindo que você precisa alinhar. E você nem vai saber, porque às vezes ele não vai te falar, ele só vai fazer. Ele vai chegar, vai te tocar, vai te dar um passe e vai estar ali alinhando. Então, tem várias formas, sim, de você cuidar dos seus chakras, tá? Com relação ao que a Val falou, é óbvio que, assim, é muito fácil chegar, tampar meu umbigo e falar assim, pronto, agora eu estou preservada, né? Agora nada vai entrar aqui. Quem dera que fosse assim, todo mundo andaria com o umbigo tampado. Obviamente que tem cuidados, um deles é tampar o umbigo, mas não quer dizer que isso vai salvar a vida da pessoa e que isso vai deixar de penetrar a energia do outro na gente, né? Isso é um dos pequenos cuidados que você tem que somar com outros cuidados que você vai ter no seu dia a dia. Eu falo assim, né? Eu brinco, eu falo que conforme a gente vai estudando, vai aprendendo, a coisa vai ficando mais difícil, né? Que às vezes ser ignorante seria a melhor opção, porque conforme a gente vai estudando uma coisa, a gente vai puxando outra, e são infinitas possibilidades da gente, de estudos e de coisas que a gente pode trazer para a nossa vida que pode nos ajudar. Obviamente, tem coisas que você sente que funciona melhor para você. Eu, por exemplo, como atendo com Tantra, né, eu estou diretamente ligada com a energia sexual da outra pessoa, eu trabalho diretamente com essa energia da pessoa, eu tenho as coisas que eu faço que eu sinto que funcionam melhor para mim, que conversam melhor comigo. Então, isso é muito pessoal. Cada um vai experimentar o que funciona melhor para si. Por exemplo, eu tenho um parceiro, né? Eu vou me casar em breve. Então, eu tenho um parceiro fixo que isso já me facilita a vida, né? Porque eu não estou cada semana com um. Então, isso já facilita muito a minha vida com relação a cuidados que eu vou ter comigo.
E eu espero que ele também, né? Só tenha a mim, porque aí fica mais fácil. Porque aí, se um só tem o outro, um conversa com a energia do outro apenas. A gente não troca com outras pessoas. Então, a gente não traz cargas energéticas de outras pessoas para a nossa vida. Então, isso já facilita. Agora, quem tem relacionamentos abertos, ou enfim, é solteiro e sai, fica com um e daqui a pouco está com outro, já é um pouco mais difícil de manter essa energia numa vibração mais alta, digamos assim, porque a troca é maior. E se você está saindo na balada, você não sabe como é que é a vida da pessoa, o que, que a pessoa faz, se ela se cuida. A gente que se cuida, a gente já tem as nossas questões, né? Já tem ali os nossos probleminhas. Imagina quem não se cuida, né? O quanto de carga que a pessoa traz para você. Então, além de ter essa facilidade para mim, o que funciona muito comigo são as ervas. Eu sou apaixonada pelas ervas. Eu estudo muito as ervas e os cristais. Converso com os cristais. Amo cristal. Converso com as minhas pedras. Tem milhares aqui espalhadas, tem até no meu banheiro. Tem por todo lado. Então, são coisas que eu sinto que me sustentam e me ajudam muito. E, claro, não tem só isso, tem muitas outras coisas. Então, você vai ter que sentir e experimentar o que funciona melhor para você, né? Porque somos indivíduos, a própria palavra já diz, né? Somos seres individuais, então, para cada um vai funcionar melhor uma forma. Mas, basicamente, é isso. E quando a gente está falando também com relação à sexualidade, espiritualidade, me vem muito uma coisa, assim, à mente, né? Não tem como não falar sobre as pombagiras, por exemplo. O quanto nós, mulheres, eu me comparo muito, assim, tipo, a nossa vida aqui terrena, como mulheres, e a vida espiritual lá, o guia, né, enfim, o mentor, a pombagira. Porque é uma linha muito tênue a gente falar sobre o sagrado e o profano. Para mim, sagrado e profano andam juntos, e isso não é um problema. Como para muitos é um grande problema. Por exemplo, vamos falar um pouquinho, né, do homem machista, sexista, que eles querem uma mulher de dia, o quê? Santa, né? Uma santa. Minha mulher é uma santa. Quem não gosta de falar, né? Minha mulher é uma santa. Igual a gente via aquela história, recatada e do lar, né? Então, eles querem aquela mulher para apresentar ali de dia. E à noite, o que eles querem? Eles querem a puta na cama, a mulher que se solta, que é livre, que se expressa, uma mulher que é independente, tem ali, sabe o que quer, os seus desejos. Então, eu vejo muito essa dualidade de nós mulheres e desse olhar, até o quanto a gente carrega esse estigma, né? E é muito falado sobre as pombagiras também, né? Que muito se via imagens delas nuas, agora elas são mais cobertas, mas como se a nudez ali, essa expressão, fosse algo, mano, como que a gente vai entender um negócio desse, né? Uma imagem dessa. Pombagira pelada, né? Dos peitos de fora. Então, eu vejo muito isso como um empoderamento, como um lugar de independência, de liberdade, de expressão, de saber da mulher que sabe o que ela quer. E a mulher que sabe o que ela quer, que ela é livre, que ela se permite, que ela busca, independente, que é a mulher de hoje, poucos homens, agora os homens estão mudando, né? Mas o quão pouco essas mulheres, que eu me coloco também nesse lugar, são aceitas por esses homens, porque os homens têm medo de mulheres assim, em sua maioria, ou
não medo, mas não querem mulheres assim, no seu machismo, no seu sexismo, no que a gente tem do homem tradicional, que está mudando. E eu espero que mude mesmo logo em breve. Novas gerações estão chegando de homens, e os homens aí dos seus 20, 30 anos já estão mudando as suas cabeças. Alguns mais velhos têm ainda a cabeça mais fechadinha, mas aos pouquinhos está mudando. Mas o quanto a gente consegue relacionar essa questão da mulher livre, independente, que sabe o que quer, da mulher que é a santa, é a recatada, é a do lar, é o quê, né? Que é a mais fácil de domar. Que homem não quer domar a sua mulher, a sua companheira? É muito melhor e muito mais fácil ter uma mulher dessa do que ter uma mulher que responda por si. Desculpa. Até me empolguei, engasguei. Então, enquanto tem esse moralismo nessa fala, e a deturpação, né? O quanto a gente deturpa o nosso feminino, o quanto nós podemos ser as duas coisas. A gente não precisa ser uma coisa só. Desculpa, gente. Fala alguém aí que eu engasguei. Me ajuda aí. Oh, Deus! Empolguei demais. Empolguei demais para falar aí de feminino, Deus, a deturpação, e acabou que eu me engasguei. A pombagira engasgando ela. A pombagira tá pegando aqui. Não, fantástico. Fantástico, porque na primeira palestra, né, a gente falou justamente do sagrado feminino, né? Então, a gente, em algum ponto, a gente tocou lá nas pombagiras e tal. E agora, fazendo esse diálogo, né, da sexualidade com a pombagira, a gente está aí caminhando juntas para o mesmo lugar. E eu acho muito legal esse espaço que a gente tem para expor isso, né? Porque é isso que você falou, a tendência que nós temos, né, até por conta do cristianismo, né, que pautou a nossa sociedade, que nos ensinou a ser mulheres, né? Então é isso. É a mulher do lar, a bela recatada do lar. É o que o cristianismo pregou para a gente, mesmo quando não somos cristãos, ou em momento nenhum da nossa vida fomos cristãos, a sociedade que a gente vive é cristã, né? Então não tem muito como escapar disso. E aí a pombagira vem e subverte tudo isso. Vem e coloca uma... Opa, não é por aí, a gente pode e deve, né, ser donas de si próprias. Então, você fala também sobre a questão do sagrado e do profano, eu adoro isso, porque para mim também não tem separação entre sagrado e profano. As coisas estão ali dialogando o tempo inteiro. O meu corpo, ao mesmo tempo, é sagrado e profano, né? E não tem porquê ser diferente, não tem porquê eu querer que seja só sagrado. A gente vê quantas coisas ruins podem vir, né, dessa abnegação da sexualidade, essa abnegação do prazer, né, o quanto a gente pode ir para outros problemas, né, psicológicos, médicos, que a gente começa a negar isso para o nosso corpo. Então, e uma coisa assim que eu acho que a gente tem que trazer à tona também, sabe, Kali, é sobre a questão o sexo não é pecado, não tem nada de pecado. Como a mãe de santo falou, né, se colocar em um lugar, né, um dia na semana ou durante uma obrigação, alguns dias
sem o sexo, sem a energia sexual, não tem absolutamente nada a ver com o pecado, né? Não é pecado que a gente está falando, é de uma preservação da nossa própria energia. Então, retirar esse pecado do sexo, para mim, é fundamental, assim. Então, é isso. Sim, com certeza. Eu até estudei um pouquinho, eu falei assim, eu fui estudar. Não tem aquela música, Pomba Gira é mulher de 7 maridos. Aí eu falei assim, gente, isso não pode cantar. Aí entra muito essa coisa do profano, né? O quanto a Pomba Gira é uma puta. Eu falei, cara, alguma coisa tem aí. E eu fui ver que os 7 são, na verdade, das 7 linhas. Porque ela tá nas 7 linhas, ela fala com as 7 linhas. Então, quando fala que ela é mulher de 7 maridos, são as 7 linhas da Umbanda. Os 7 orixás ali que a gente traz, né, como os complementos ali. Aí eu falei assim, nossa, tá vendo o quanto às vezes a nossa ignorância dentro de um estudo, dentro de um lugar, o quanto nós mesmos, né, a gente coloca uma divindade ali, um ser como algo pejorativo, né? O quanto a gente traz o pejorativo nesse lugar desse feminino, que é a mulher do diabo, que é a puta mesmo, né? E não só Pombagira, porque aqui a gente também está falando para pessoas que estão aqui de outras religiões, mas Lilith, Astarte, outras, né, consideradas deusas de outros panteões, outros lugares, o quanto essas mulheres, né, como Lilith, trouxe muita quê? Ela não fez o que Adão queria, então ela foi mandada lá para o inferno e virou a mulher do diabo. Então tem muito isso, do quanto a gente precisa se submeter ao homem. Então tem muito esse lugar do feminino, até, né, principalmente dentro da religião, que é o que a gente traz para a nossa vida atual, né, até hoje. Então, desconsiderar isso, a gente desvencilhar isso da nossa realidade hoje, trazendo para os estudos e ver o que realmente é, o que não é, como foi, como não foi, dentro do que cada um acredita, isso é muito importante, porque começa daí, né? A gente fala tanto de sororidade entre as mulheres, desse lugar, se na própria espiritualidade a gente vê uma divindade do feminino como uma puta, porque ela tem esse lugar de poder, como que a gente não vai ver as mulheres aqui embaixo na Terra, né? A mulher que tem esse lugar de empoderamento, põe a roupa que quer, sai como quer, maquia como quer, põe batom vermelho, vai transar com o cara à noite porque quer dar e pronto. E por isso ela é uma puta, né? Então a gente traz muito essa relação, a gente vai misturando muito as coisas e nós mesmos, como mulheres, às vezes a gente acaba subjugando outra mulher sem perceber, sem sentir, porque está tão arraigado isso na gente, está tão intrínseco isso dentro da gente, que a gente vai fazendo o mesmo movimento do patriarcado e a gente não percebe. Então é muito delicado isso também. Entrar nesse lugar, né, de moralismo, sendo que foi que a gente estava falando, né? O sagrado e o profano andam juntos. A gente só precisa saber usar essa ferramenta. Como eu vou usar o meu poder como mulher, do meu feminino, da minha sexualidade, como eu vou usar isso? Isso é muito magístico, inclusive, né? Essa força sexual que a gente tem, que é o quê? É o nosso poder de atração, de desejo, de realização. Como eu quero usar esse poder, né, aqui? Como eu vou usar isso? Como eu quero atrair isso para a minha vida? Isso fala muito o que nós somos, né? De como a gente vai usar da energia sexual. Basicamente,
tudo que a gente falou desde o início até agora, essa união, né, da sexualidade e da espiritualidade traz basicamente isso, dizer quem realmente nós somos, porque é o que a gente quer atrair, é como a gente usa dessa energia para o bem ou para o mal, dentro da espiritualidade, inclusive, principalmente. Na verdade, para mim é principalmente, nem inclusive, é principalmente para a espiritualidade. Que para mim também tudo é espiritual. Tá tudo aqui, tá tudo lá, tá tudo cá, tá tudo conectado. E o que está aqui na minha cabeça, né, é o que me faz crer em algo ou não. Se eu estou fazendo bem, se eu estou fazendo certo, se eu estou fazendo errado, para mim, para o outro. Então, tá. O quanto isso carrega de peso que a gente traz, né? Que a gente mesmo às vezes se chibata. Então, tá tudo muito conectado para mim, por conta disso. O sexo, ele é, sim, uma fonte, né? Uma fonte divina. Então, a gente só precisa realmente saber utilizar essa fonte, essas águas aí, para o que a gente realmente deseja e de uma forma saudável, né? Então, a gente tendo essa consciência, a gente consegue multiplicar e ajudar outras mulheres, outras pessoas com relação a isso, esse nosso poder. Alguém aí, eu vi que chegaram mais mulheres, alguém aí quer se apresentar, quer falar, quer compartilhar. Por favor, meninas. A gente está quase acabando a nossa palestra. Então, a nossa palestra não, né? O nosso bate-papo. Então, é o momento da gente compartilhar mesmo, assim, e fazer algumas trocas. Quem quiser trocar, falar. Bora, pessoal. Vamos conversar, vamos falar. Bora falar, mulherada. Tirar dúvida, compartilhar alguma experiência, mas quer tirar alguma dúvida, como a Késia. Nada, Pombagira e povo chinete. Para mim, assim, quando a gente está falando de Deus, ou que, né, como cada um gosta de chamar, a gente está falando de duas faces ali, né? Para mim é uma coisa só, assim, Deus é Deus. Para mim, gente, estou falando eu, Kali, tá conectado, né? Que são duas faces de uma fonte. A mesma fonte tem duas faces, do feminino e do masculino, do poder junto, a da deusa e do Deus junto. Então, essa coisa do que aí a gente fala, né? Yin, yang, o sagrado, o profano, a luz e o escuro. Tá, uma coisa complementa a outra. Então, assim, não tem certo e errado. Uma coisa não existiria sem a outra. Então, realmente, o equilíbrio está aí. E a gente só precisa saber utilizar esse equilíbrio. Porque senão as coisas começam a desandar no nosso corpo físico e no nosso corpo astral. Ô, Kali, boa noite, meninas. Vamos querer ensinar as irmãzinhas a se harmonizar, entendeu? Porque as irmãzinhas, assim, estão com chakras meio complicados, entendeu? Vamos querer ensinar as irmãzinhas, assim, a se harmonizar, por favor? Vamos! Vamos sim. Uai, se a mãe permitir, um dia a gente pode fazer, inclusive, uma meditação, levar os cristais para o terreiro e a gente, né, fazer uma experiência mesmo. Tem as meditações que eu trabalho, são as meditações ativas. É muito bom você falar isso, Rosane, porque assim, eu fui uma pessoa que sempre meu cabeção funcionou muito. Então, eu sempre tive muita dificuldade de meditar. Quando as pessoas falavam em meditação comigo, eu falava, minha filha, esquece. Meditar, eu jamais na vida.
não medito, não sei fazer isso, nunca soube. E as meditações ativas, elas são meditações que fazem justamente esse ajuste dos chakras energético e através do quê? Movimento do corpo, som e respiração. Então, através da nossa respiração, do movimento do nosso corpo e com a música específica, porque a música ela tem uma vibração. Cada tipo de música tem uma vibração. Então, são músicas, sons específicos que equalizam cada chakra que a gente coloca. Então, são sons muito específicos, que a gente chama de sound healing, né? Que são essa equalização através do som. Então, meditar com uma música, onde você pode movimentar o corpo, você não precisa ficar parada ali, ó, fechar o olho e não pensar em nada, como dizem que muitas meditações são assim, e não necessariamente são assim, aprendi isso também. Então, é uma meditação que serve para todo mundo. O Osho, que eu estudei muito o Osho, né, dentro da minha formação do Tantra, ele fala que os ocidentais não sabem sentar e silenciar a mente. A gente precisa realmente de movimentar o corpo, trazer uma estafa. Porque quando a gente traz a estafa para o corpo, é a hora que a gente consegue parar. E a hora que a gente para, é a hora que a gente medita. Então, esse lugar de meditação ativa é muito legal para a gente equalizar os nossos chakras, se conectar com a nossa fonte divina, se conectar com a nossa energia. Então, é entrar num estado meditativo através de movimento. Então, isso é muito legal de fazer. E é fácil de fazer. Quando você aprende, existem vários tipos de meditação, mas se eu chegar e fizer uma com você, você aprende e pode fazer. Então, você pode estar sempre treinando. E isso vai te ajudar na sua vida, no seu dia a dia, no seu relacionamento, no terreiro, na sua incorporação. Porque se você parar até um pouquinho antes ali, respirar e trazer um pouco desse movimento, você já entra num centramento maior e você consegue fazer com que as coisas fluam para você de uma forma mais leve. E a gente sai um pouco desse cabeção, né? Que a gente chega cansada do trabalho, tem filho, arrumar casa, tem os nossos problemas pessoais, profissionais. Então, chegar e realmente assentar para entrar num estado onde a gente precisa entrar numa incorporação, ou, enfim, mesmo que seja ou não incorporação, mas está ali presente, porque você precisa sustentar, tem uma egrégora. A gente precisa estar nesse estado de presença. Então, a meditação realmente ajuda muito, principalmente essas meditações ativas, que são justamente para nós ocidentais que têm a dificuldade de concentração. Então, é muito bom, dá para fazer sim. É isso aí. Aí a mãe já respondeu, né? Então, a meditação realmente é algo que faz muita diferença. E de realinhamento também desse chakra. Oi, Flor, quer falar? Oi, boa noite, Kari, boa noite a todas as minhas irmãs. Cheguei aqui atrasadinho, estava trabalhando, mas consegui pegar aqui o finalzinho. Vou estar revendo depois o vídeo, tá? Acompanhando tudo direitinho. Mas já peguei a melhor parte aqui da meditação, que muito me cabe. Precisamos, porque nós mulheres, se deixarmos, nós estamos consumidas 24 horas com a correria, como você disse. E eu nunca na vida nem tentei parar para meditar, porque eu acho que eu ia surtar, porque eu ia parar para pensar só nas coisas para resolver. Acho que a maioria das mulheres são um pouco assim, né? E acho muito válido, a Mãe de Santo podia já dar o aval aí para a gente já bolar isso aí para casa, né? Eu até comentei com a Valkyrie e com a Gabriela ontem que eu comecei a fazer uma aula de yoga no celular, aplicativo de celular. E para mim, que nunca parei para dar atenção a esse momento para mim, já fez uma diferença enorme, né? No meu dia a dia, na disposição para resolver as coisas. Então, se uma simples aula de yoga já deu esse resultado, eu acredito que a meditação, entre outras coisas, ela melhore muito o nosso dia, né? Principalmente naqueles períodos de TPM e tal. Mas vai ser muito válido,
Tá? Peguei o finalzinho, mas já gostei do finalzinho e vou rever o vídeo para pegar o comecinho da palestra aí. Boa. Tá? Não tô Então, dando à toa, que eu agora, já dei o aval e a gente vai organizar isso. Calma, respira. Mas como chora essa criança? Calma, a, tá? a yoga é maravilhosa. Assim, na verdade, todo movimento de corpo. Quando a gente está falando de alongamento, dança, movimentos, né? A yoga tem o. Ai, tem outros também, o Pilates, enfim, tudo que você movimenta o seu corpo ajuda ativamente em todas as áreas. O Reiki é uma das bases também do meu estudo. Reich fala que todos os nossos bloqueios, os nossos traumas, as nossas memórias, desde o nosso útero, memórias que a gente não lembra, memórias que estão registradas, inclusive o nosso nascimento. O parto, ele é um trauma. Porque a criança tá lá quentinha, aí ela sai, o doutor vai lá, dá aquela batidinha na bunda, tá aquela luz gigante, uau, chora, coitada. Saiu daquele lugar que tava ali todo gostosinho e chegou num outro lugar. Então, é um momento que não deixa de ser um momento traumático. Só que a gente não lembra, gente. Ninguém lembra aqui o dia que nasceu, né? Então, ali já começa todas as nossas memórias que ficam registradas no nosso corpo. Memórias boas, memórias ruins, todas elas. Então, se a gente não cuidar do nosso corpo, o que vai acontecendo? O nosso corpo ele vai criando as couraças, que é o que Reich falava muito, das couraças. Então, a gente vai envergando, a gente vai. Então, se a gente não faz, não se alimenta bem, se a gente não para dançar um pouquinho, não faz um pilates, uma yoga, sei lá, qualquer exercício, movimentar o corpo, trazer ação, movimentar o quê? A nossa energia sexual. Que é isso, é exatamente isso. Se a gente não movimenta a nossa energia sexual de alguma forma, seja com um exercício que for, o nosso corpo ele vai fechando, ele vai envergando. E isso ele vai fechando para tudo. Vai se fechando para se relacionar, vai se fechando, a gente vai ficando doente fisicamente, emocionalmente, psicologicamente. A gente não consegue ter um bom desenvolvimento mediúnico. Tudo vai acontecendo, tudo vai dificultando, porque o corpo ele não está o quê? Ele não está livre para essa energia circular. Se a energia sexual não consegue circular pelo nosso corpo, quem dirá um guia, um mentor incorporar? Porque se eu já estou toda assim, né, toda ruinzinha, se eu não consigo me cuidar, se eu não faço o mínimo cuidado que eu tenho aqui na minha matéria, como é que o espiritual vai agir no meu corpo? Que ele precisa, né? A gente fala de incorporação, ele precisa do meu corpo para trabalhar. Como que vai isso acontecer? Então, realmente é muito bom. Meditação, pilates, dança, o que for, para movimentar a nossa energia sexual e deixar a gente saudável em todos os aspectos e facilitar esse nosso momento de conexão com a nossa espiritualidade. Então, foi até bom você comentar sobre isso, porque é importante a gente falar, né, sobre essas memórias e a forma como a gente cuida da gente. Porque a gente quer cuidar, eu falando por mim aqui agora, e acredito que a maioria das pessoas que estão na fraternidade e trabalham com a caridade e tudo mais, a gente doa muito, né? Então, a gente tem essa tendência a ter um coração bom e querer sempre ajudar o outro. Chega alguém, quer um colo, quer um ombro para chorar, a gente acolhe. Se a gente puder trazer para casa, a gente traz. Então, a gente tem esse lugar, assim, muito de acolhedor, né? Então, a gente faz isso, às vezes, muito com o outro e esquece de fazer com a gente. E quando eu falo isso para mim também. Eu falo assim, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu, né? Então, só que eu ouço primeiro. Porque eu tenho parado muito para me olhar com relação a isso. Ano passado eu fiquei doente, porque eu estava cuidando muito do outro e esqueci de mim. Eu não estava me cuidando, eu não estava me alimentando bem, eu não estava me exercitando.
E sempre que chegava alguém pedindo meu socorro, eu ajudava. Eu estava pronta ali 24 horas para ajudar quem me chamasse. E eu comecei a ficar doente. Então, assim, a gente, para cuidar do outro, a gente tem que estar bem com a gente primeiro. Se a gente não se cuidar, não tem como cuidar. É a famosa brincadeirinha lá que o pessoal fala da máscara no avião. Quando cair a máscara, a primeira coisa que tem que pôr em você, para depois você ajudar o outro. Você não tem que ajudar o outro, porque você pode desmaiar, você não vai conseguir ajudar mais ninguém. Então, primeiro você tem que se ajudar. A gente tem sim que se cuidar para poder ajudar o outro. Então, a gente tem que estar bem. Basicamente é isso. Eu estou muito feliz de estar aqui. Vou encerrando aqui a minha fala. Se alguém quiser entrar e complementar e tirar mais alguma dúvida, é super bem-vinda, porque a gente já está quase aqui, já estamos fechando a nossa hora. Gratidão, foi maravilhoso estar aqui com vocês, adorei. Poder compartilhar um pouquinho da minha história, da minha experiência com a espiritualidade, com a sexualidade, dos meus estudos, né? E gratidão. Gratidão pelo convite da mãe, da fraternidade, gratidão às mulheres. Eu vi que o Rafael entrou, então tem homens aqui com a gente também, que é fundamental os homens ouvirem, né, e participarem disso também. Eu sei que depois vai estar compartilhado lá no YouTube, então que muitos homens possam ver esse vídeo também, para se sintonizarem com a sua energia feminina, né? Porque hoje a gente precisa muito disso, de homens que estão conectados com a energia feminina. Assim como nós temos que estar conectada com o nosso yang, com o nosso masculino, o que seria o masculino sem o feminino, né? Seria que? Nada. Então, os homens precisam sim estar conectados com essa energia e cada vez mais estudarem, aprenderem a respeitarem, né, as mulheres. Então, estamos aí para isso e eu estou muito feliz. Gratidão. E basicamente é isso. Muito obrigada, Não sei se a Paula, Kali. a anfitriã aqui, quer finalizar, quer fechar. Mas eu quero realmente só agradecer a você pela disponibilidade de falar com a gente, foi excelente. E quero outras palestras suas, quero outras conversas como essa. Eu acho que é um movimento que a gente está iniciando com essa primeira semana, né, da Mulher Macumbeira, que não pode parar. É o autocuidado, né, essa coisa do nosso momento de se cuidar enquanto mulheres, e é uma coisa que a gente falou na primeira palestra, né, no primeiro dia, que é uma casa de mulheres, né, dirigida por uma mulher, é uma casa de uma vovó, né, uma preta velha. Então, espiritualmente, a casa de mulheres, né? Então, a gente precisa sim. E aí, os homens que participam da casa, eles também têm esse papel, né? De se empoderar desse perfil e dessa energia. E aí, fantástico, eu gostei muito mesmo. E eu quero outras, muitas que venham, várias ainda pela frente. Vamos fazer as meditações, que eu já gosto bastante, é uma coisa que me interessa muito, vou ficar esperando. E eu acho que o pessoal que vai assistir depois, né, no YouTube, também tem muito aí para aprender, muita coisa para ouvir e para acrescentar no seu dia a dia, na sua rotina e o entendimento, né? Então, foi fantástico. Muitíssimo obrigada, Kali. Se alguém mais quiser falar alguma coisa, fique à vontade. Temos aí o pessoal agradecendo, Rafaela, temos aí o pessoal aqui agradecendo, o Rafael também. E é isso. Se vocês quiserem falar, podem ficar à vontade. A Kátia agradecendo a oportunidade. Muito obrigada, Kátia, pela presença. Muito obrigada mesmo, gente. E já fica o convite para domingo, né? Porque não acaba aqui. Amanhã tem palestra da Val
E domingo tem o nosso encontro presencial, gente, cheio de oficina, cheio de coisas maravilhosas. Isso aí, o pessoal. Inclusive cheio de oficinas com movimento de corpo. Isso aí, olha aí. Né? Vamos aproveitar e botar na prática o movimento de corpo. A gente tem oficina de dança cigana, tem oficina do jongo, a gente trabalho tradicional, trabalho cultural, trabalhando a energia sexual junto. É maravilhoso, Ale. Muito bom. Tá bom, Maravilha. então, gente. Mas gratidão, então, a Boa todos. noite, Estou gratidão. me enfiando aqui, a Val que é anfitriã, porque ela está Não, Mãe gerenciando. Santo, é eu, hein? Você que manda. Não, mas eu agradeço muito ter aceitado o nosso convite. Quando a gente planejou essa semana, na verdade era um dia, virou uma semana, e a gente viu dentro das mulheres maravilhosas que a gente tem dentro da nossa casa, né, que a gente pode trocar dentro de casa e expandir isso, é maravilhoso, né? Ter essa oportunidade que a espiritualidade nos dá de dentro da nossa própria casa, a gente ter não só a questão do estudo, mas da sabedoria, da pesquisa, da energia das mulheres que fazem e compõem essa casa, e essa troca ser cada vez mais rica. Então, para mim é uma benção todos terem aceitado o convite e a gente está aí montando esse evento para domingo. E tem mais novidades assim guardadas na manga. Calma, aguenta aí todo mundo, segura o coração. E até domingo, muita água vai rolar embaixo dessa ponte. Estamos planejando coisas para esse novo ano terreiro que envolva mais, né, nossas atividades energéticas, nosso autocuidado. E é uma coisa que é sempre muito dita dentro do terreiro, que a Umbanda ela é autocuidado, ela é a nossa regeneração interna, ela vem de dentro e ela precisa entender que a gente primeiro se cuida, primeiro se ama, primeiro se acolhe, para depois acolher o próximo, né? Então a gente faz muito isso, a gente teve um sermão gigante da Cabocla sobre isso dia desse, mas a fala da Kali veio hoje muito a calhar sobre isso também, do nosso autocuidado. Então, que tenha sido muito proveito a todo mundo, gratidão imensa pela troca, Kátia, gratidão imensa, Val, e amanhã nossa palestra sobre a cultura cigana, que também faz muito parte da essência das mulheres na nossa casa, a essência da energia que brota aqui, da magia de todas nós. Então, gratidão, fiquem todos na paz de nossa mãe Iemanjá, e nossa mãe Oxum, nossa mãe Iansã, todas as mães ancestrais, e cuidem de nós. Axé. Obrigada, Mãe Santo. Então, galera, a gente vai então se despedindo e amanhã temos a próxima palestra, né, sobre magia cigana. E gostaria de agradecer novamente a todos que ficaram até agora, os que precisaram sair antes também agradeço. E muito obrigada, Kali. Até a próxima. Fique bem, que Mãe Oxum nos abençoe sempre e sejamos mulheres ainda mais fortes para fortalecer a nossa próxima sempre que necessário. Né? Muito obrigada, um grande beijo e até a próxima. Tchau. Até mais. Tchauzinho.